Olá, seja novamente muito bem-vindos. Meu nome é Denis Silva e você está no canal Estudo Perspicaz. O que significa ser ou agir como um profeta? Vamos saber então a resposta a essa pergunta após a vinheta. Então, eu convido vocês a acompanharem comigo. Muito bem. Antes de qualquer coisa, se você curte conteúdos históricos, teológicos, gramaticais, traduções da Bíblia, por favor, se inscreva, dê o seu like, compartilhe essas informações também e quero saber a sua opinião sobre estes e outros assuntos por intermédio dos comentários. Lembrando que o nosso conteúdo também está no Spotify. Por favor, então, deixarei o link na descrição, como também fontes e sugestões de outros vídeos. Quando nós recorremos a alguma fonte de informação, principalmente como quando somos leigos em determinado assunto, independente qual seja, mas vamos incluir aqui também assuntos bíblicos, e com respeito a significados de palavras, é muito natural recorrermos a um dicionário. Pois o dicionário é algo bem prático, né? Talvez muitos tenham na sua estante ou podemos recorrer à internet. Com respeito à palavra profeta, vamos ver como um dos dicionários mais conhecidos, ele define esta palavra. Então acompanhe comigo aí na sua tela. Conforme vocês já estão vendo, temos aí o dicionário Aurélio da língua portuguesa, um dos mais conhecidos, então, na nossa língua. Define assim a palavra profeta. Substantivo masculino. Em religião, pessoa que faz o anúncio ou previsões de desígnios divinos, das circunstâncias ou acontecimentos por inspiração divina. Pessoas que acreditam prever o futuro ou supostamente o faz. Vidente, adivinho. Aquele que faz previsões pautadas em dedução ou seguindo a própria intuição. Aurélio foi um grande estudioso da língua portuguesa e, juntamente com uma equipe, produziu um excelente dicionário. Mas precisamos lembrar que, embora as definições dele estejam corretas com respeito ao significado da palavra profeta, Aurélio ele não foi um estudioso das escrituras relacionadas com respeito a línguas hebraica e grega e os significados específicos e mais abrangentes que estas línguas trazem para nós. E isso envolve, então, a gramática, a estrutura, como é que era a cultura também dos escritores que produziram as páginas das escrituras. Por isso, precisamos nos aprofundar um pouco mais a respeito do significado da palavra profeta. Porque um profeta, além daquela pessoa, daquele personagem, que ela recebe uma visão, ou também um sonho, ou uma informação por intermédio de uma voz do próprio Deus ou de um anjo, para depois transmitir essas informações, um profeta ele não se resume a isso, mas envolve algo também a mais. Uma pessoa ela pode ser um profeta ou agir como um profeta, mesmo não acontecendo nada sobrenatural com ela. E é o que vamos ver então a partir de agora. Para que possamos começar então a nossa análise, precisamos entender o que significa a palavra profeta nas línguas originais, o hebraico e o grego. Profeta, em hebraico, vem da palavra navi, e em grego, a palavra profetes, que basicamente, literalmente, significa proclamador. Alguém, então, que anuncia algo, que prega algo. E não necessariamente essa pessoa ela teve uma visão sobrenatural, ou um sonho, ou recebeu alguma informação de maneira audível, quer seja então pela própria voz de Deus ou por um representante angélico. E alguns dicionários bíblicos, ele nos ajuda a entender então esse significado de a pessoa ser, às vezes, um proclamador apenas. Conforme vocês estão vendo aí nas suas telas, temos aí, por exemplo, como o dicionário Strong, ele define essa palavra, porta-voz
orador, profeta, falso profeta, profeta pagão. O dicionário da Bíblia de Almeida define profeta ou profetiza: pessoa que profetiza, isto é, que anuncia a mensagem de Deus. No Antigo Testamento, os profetas não eram intérpretes, mas sim porta-vozes da mensagem divina. No Novo Testamento, o profeta falava baseado na revelação do Antigo Testamento e no testemunho dos apóstolos, edificando e fortalecendo assim a comunidade cristã. A mensagem anunciada pelo profeta hoje deve estar sempre de acordo com a revelação contida na Bíblia. João Batista e Jesus também foram chamados de profetas. Havia falsos profetas que mentiam afirmando que a mensagem deles vinha de Deus. O dicionário Vine: profetes, aquele que fala antecipadamente ou abertamente, proclamador de mensagem divina, denotava entre os gregos o intérprete dos oráculos dos deuses. O dicionário Euclid: profeta. Esta palavra é derivada do termo grego profetes, aquele que fala sobre aquilo que está por vir ou adiante, um proclamador ou intérprete de revelação divina. Ela geralmente refere-se àquele que age como porta-voz. Às vezes também é sinônimo de vidente ou pessoa inspirada e traz a conotação de um prenunciador ou revelador de eventos futuros. O uso prático determina o sentido em que a palavra deve ser entendida. Então, como vimos, esses dicionários nos ajudaram a entender que um profeta, além de um profeta tradicional, vamos pôr dessa forma, né? Alguém que recebeu uma visão sobrenatural, um sonho ou algo do tipo, um profeta, ele é uma pessoa que proclama uma mensagem, ele transmite uma mensagem divina. Então, quando uma pessoa ou um cristão nos nossos dias, ele, por exemplo, prega o que as escrituras elas trazem à atenção de acontecimentos que ocorreram no passado e acontecimentos que ocorrerão no futuro, baseados em profecias bíblicas, quando ele prega isso, ele prega as boas novas do reino de Deus, ele está agindo então como um profeta, pelo fato de ele estar proclamando uma mensagem divina, ou seja, uma mensagem com base nas escrituras sagradas, que foi inspirado pelo próprio Deus. Agora vamos lembrar aqui um exemplo bíblico que nos ajuda a entender que um profeta, ou agir como um profeta, muitas vezes está relacionado a simplesmente ser um proclamador ou pregador de uma mensagem. Lembramos aqui, então, de João Batista. A Bíblia traz atenção que ele foi um dos últimos profetas e também um dos mais importantes, pois ele foi o responsável de abrir o próprio caminho para o nosso Senhor Jesus Cristo. Em nenhuma parte as Escrituras dá a entender que João ele teve uma revelação sobrenatural, ou algum sonho divino, ou alguma voz do próprio Deus ou de anjos, com exceção do próprio dia do batismo, quando Jesus Cristo então se direcionou a ele. Mas ele abriu o caminho ou proclamava a respeito do Messias, pelo fato então de ele estar atento às profecias das Escrituras que ele tinha em mãos no seu tempo e também por ser guiado pelo Espírito Santo. Espírito Santo este que guia todos os verdadeiros cristãos. João Batista nos ajuda a entender o fato que um profeta, ele é um proclamador. Então é um excelente exemplo para entendermos o que significa a palavra profeta. Então qualquer servo de Deus, dedicado e que leva a sério o serviço de pregação, de uma certa forma, ele age como um profeta. Por ter tido revelação, sonhos ou algum som sobrenatural de uma voz vinda do céu? Não. Por estudar a Bíblia profundamente, por saber os propósitos de Deus e por levar a sério a ordem de Jesus Cristo de ir e pregar a todas as nações, fazendo discípulos. Espero então que este assunto ficou bastante claro
E se você, então, mais uma vez gostou desse conteúdo, compartilhe essas informações e que vocês possam estar, então, presentes no próximo tema. E eu agradeço por assistir este vídeo até o final. Fique com Deus, até mais e tchau!